A audiência criminal sobre a morte de 3 pacientes durante exames de ressonância magnética na clínica RMC no Hospital Veracruz, em Campinas, foi suspensa pela Justiça. A defesa dos 7 réus que seriam ouvidos amanhã conseguiu um habeas corpus que impede a necessidade dos depoimentos dos médicos. Nas outras 2 audiências foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Na época, a Polícia Civil concluiu que as vítimas morreram após receberem, por engano, uma aplicação de perfluorocarbono armazenado em frascos de soro fisiológico. Na hora de tomar o remédio, muita gente tem dificuldade por não conseguir ingerir cápsulas. Pensando nisso, uma farmácia de manipulação de Campinas tem adaptado medicamentos com métodos alternativos. Olhando assim, até parece aquelas jujubas, doces clássicos da infância. Mas não se deixe enganar. Essas gomas de tangerina, morango e chocolate são, na verdade, medicamentos. Uma forma alternativa criada há quase 5 anos em uma farmácia de Campinas. O objetivo é estimular o tratamento, principalmente para quem tem dificuldades para engolir. Caso dos pacientes com câncer, atendidos por essa nutricionista. São pacientes que apresentam bastante dificuldade na salivação, bastante alteração nas papilas gustativas, então eles têm alteração no paladar. E as fórmulas individualizadas melhoram bastante o perfil desses pacientes. Então, a gente consegue individualizar essas vitaminas e colocar de uma forma que a absorção vai ser bem melhor. Uma pesquisa feita pela Associação Americana do Coração aponta que 24% dos entrevistados não tomam os remédios pelos mais variados motivos. A produção é feita aqui mesmo, em escala. As gomas são armazenadas nesses recipientes e aguardam as encomendas. Os ingredientes não afetam o paciente e dão um gosto adocicado aos remédios. O princípio ativo da medicação é colocado e entregue de forma individualizada. O usuário recebe exatamente a quantidade prescrita pelo médico. Praticamente o mesmo custo, porque a dificuldade para se fazer essa forma farmacêutica é praticamente igual ao para se fazer outras formas farmacêuticas. Mas não adianta chegar e pedir para fazer um remédio manipulado. É necessária uma receita pré-aprovada. Segundo os administradores da farmácia, a experiência deu certo. Facilita a adesão aos tratamentos, a gente percebe que as pessoas têm mais facilidade a se manterem no tratamento. O médico tem que prescrever, a farmácia desenvolve formas alternativas e apresenta para o médico, oferece um arsenal maior para ele escolher como ele veicula a medicação do paciente dele. As gomas foram apenas a primeira etapa. Novos tipos de produtos e até outros sabores podem ser feitos para ajudar aqueles que não conseguem tomar os remédios. Dá até para fazer chiclete, nós estamos desenvolvendo essa forma farmacêutica agora. Pirulito, por exemplo, que tem problema de candidíase, aquele sapinho na boca, você fica chupando o pirulito, enquanto isso está veiculando medicamento só na parte mucosa da boca. A falta de chuva recorde em 2014 tem prejudicado as atividades agrícolas aqui da região. Os agricultores temem que até dezembro tenham que demitir funcionários pela queda na produção. Basta andar um pouquinho pela plantação de cana para perceber o estrago que a falta de chuva causou por aqui. Muitos pés já nem brotam mais. Os que ainda têm vida estão bem abaixo da média para a época. Neste período, já tinham que ter alcançado cerca de 1,20 m de altura e a maioria não passa de 30 centímetros. Seu Nelson, o dono da plantação, convive com esse tipo de cultivo praticamente desde que nasceu. O produtor rural está assustado com a situação que a cana se encontra. Algo que ele nunca tinha visto. A família da gente já fornece cana aqui na nossa região, já é produtor de cana aqui há 68 anos. E nem meus pais, meus tios, nunca vimos uma situação tão grave como está sendo agora. Sem chover intensamente alguns meses, a queda na produção foi inevitável e refletiu diretamente na mão de obra do produtor. Dos 91 funcionários, 38 tiveram que ser dispensados. Aqui na plantação do seu Nelson, a queda na produção desde o início do ano já chega a 30%. Com esse cenário, o prejuízo para o produtor já está em quase R$700 mil. E o pior, a safra do ano que vem também já está comprometida, mesmo que volte a chover com intensidade. Não vai dar o rendimento que a gente esperava mais, mesmo chovendo até a colheita.
Para se ter uma ideia da diminuição, em 2013 foram colhidas 90 toneladas de cana por hectare. Neste ano, 72. E a expectativa para 2015 são apenas 60 toneladas por hectare. Para o diretor da CAT, a Coordenadoria de Assistência Integral, a falta de chuva desestrutura totalmente os produtores rurais, pois não é possível prever como será o desenvolvimento da plantação, o que gera uma crise ainda maior no setor, que já vem enfrentando dificuldades há alguns anos. Não tem chovido o volume suficiente para iniciar as práticas agrícolas que permitam um sucesso no cultivo. Então isso tem gerado falta de planejamento, dificuldade de planejar e como o setor já está em crise, saber se vai segurar ou não esse pessoal, tal, então o pessoal prefere às vezes pensar para depois contratar ou manter um número menor de funcionários. Os reflexos negativos podem ser ainda mais amplos, já que a escassez de cana no mercado pode gerar reajuste nos preços na hora da venda para as usinas canavieiras e certamente esse aumento vai chegar ao consumidor final. Se você tem baixa oferta, você pode ter, talvez o preço suba, né? Isso melhora um pouco, mas não é previsível isso, né? Para minimizar todos esses transtornos, a torcida é uma só. Tem que chover muito. O sol volta a aparecer e não há expectativa de chuvas generalizadas para a região. Uma massa de ar seco deve manter essas condições pelo menos nos próximos 10 dias. Em Campinas, máxima de 23 graus nesta sexta-feira, com mínima de 11. Em Várzea Paulista, máxima de 20, mínima de 13 graus. Em Salto, máxima de 21 e mínima de 10. Já em Santa Gertrudes, máxima de 22 e mínima de 14 graus. Em instantes, aqui no Band Cidade, o Guarani tenta conter a ansiedade na espera de resultados para a classificação na Série C.